Oi, gente! Tudo bem com vocês? Boa noite! Esperar um pouquinho, entrar mais gente nesse momento. Vamos ver. Oi, Mi! Tudo bem? Boa noite! Tudo joinha? Vou esperar entrar mais gente. Aqui 9 horas em ponto. Hora da nossa live. Vou até pegar uma almofadinha aqui para colocar. Aqui. Para ficar aqui de frente pro meu quadro. Não é? Então vamos lá. O pessoal entrando aí. Natália. Camila. Boa noite, Camila. Boa noite, Natália. Boa noite, Michele. Tudo bem com vocês? Malu, boa noite. É isso aí. Bom, vamos lá, gente. Vou falar um pouquinho, né? Só para me apresentar para vocês, para as pessoas novas que estão entrando aí, que não sabem meu nome, não me conhecem muito bem. Bom, meu nome é Maurício Faria, eu sou hoje instrutor de Theta Healing, né? Eu sou terapeuta de Theta Healing também. Sou mestre em ciência da computação, sou pesquisador, professor em ciência da computação, trabalhei 10 anos com computação e hoje, né, eu estou trabalhando muito com pessoas, né? Eu falo que em um momento da minha vida eu programava computadores, eu ensinava a programar computadores. Hoje eu aprendi a programar pessoas, a programar corações das pessoas, a ensinar também as pessoas a fazerem isso. Tá? Eu peguei minha formação agora em Montana, lá em Big Fork, com Vaiana. Agora eu sou Master in Science de Theta Healing. E assim, digamos que é um momento muito bacana que eu estou passando. E aí a ideia de fazer essa live aqui é porque, como quando eu estava em Montana eu conversei com muitas pessoas através dos stores e falando a respeito dos cursos, pintou a ideia de fazer uma live para a gente falar um pouquinho do mundo quântico, né? Uma vez que o que acontece? As terapias quânticas, de modo geral, como o Theta Healing, eles também trabalham com uma questão de você olhar a perspectiva além dos átomos, né? Além das moléculas. Uma perspectiva de um universo nano, né? Um universo muito microscópico. E a ideia é tentar explicar um pouco, passar um pouco para vocês, tá? Eu estou fazendo aqui uma introdução para aguardar um pouco as pessoas entrarem. Estou muito feliz. Muita gente, o Carlos aí entrou, a Sherry Maia. Boa noite, gente. Gratidão por terem entrado. Eu coloquei dois Instagrams aqui no ar e assim, para ficar mais fácil. Michele, duas Micheles aqui, uma Michele num Instagram, outra Michele no outro. Boa noite. Bom, como é que eu vou começar falando hoje, né? O que acontece? O que é essa coisa do mundo quântico que todo mundo fala, né? A gente fala terapias quânticas, a gente fala de curas, a gente fala de mudar a vibração das coisas, a gente fala de mudar a energia de tudo que está à nossa volta, a gente fala de aura, de campo energético, de leitura intuitiva dentro do Theta Healing, né? Mas a gente precisa olhar por uma perspectiva da ciência que existe uma coerência científica para isso, tá? A gente tem que lembrar que a ciência nada mais é o ato de observar a natureza e fazer medições, tá? Então, quando a gente olha... Oi, boa noite. Quando a gente olha uma perspectiva da matéria, como a gente acredita que a matéria é, eu falo porque a gente acredita que nem a ciência mais acredita que a matéria é matéria, tá? Então a gente vai olhar uma perspectiva um pouco diferente, né? Então aqui eu desenhei minha mão, né? Então imagina que eu tô aqui com a minha mão, eu olho pra minha mão, né? Tô aqui olhando pra minha mão e eu começo a ver essa mão sendo ampliada. E aí eu começo a ver na minha mão, com o microscópio, uma célula, né? Que tem um núcleo, que tem umas mitocôndrias aqui para respiração, né? Parece um ovo frito, tá, gente? Mas não, é uma célula. E a gente sabe que aqui, olhando microscopicamente, a gente tem várias células, né?
as células elas estão ali numa densidade aquosa, né? Nosso corpo todo ele é aquoso, né? Mas se a gente olhar mais profundamente, essas células aqui, elas também estão agregadas com as moléculas, né? Então, moléculas. As moléculas é o quê? Um agrupamento de um ou mais átomos, né? Então a gente fala assim que a molécula é a menor partícula que a gente pode fisicamente observar, tá? O que é a molécula? A molécula, ela pode ser a junção de mais de um átomo, como eu falei para vocês, né? Então vamos imaginar aqui que eu tenho um átomo, vou fazer o desenho do meu átomo aqui. Aqui tem o núcleo do átomo. Todo mundo lembra do átomo? Como é que é composto o átomo? Né? Oi, Nath, tudo bem? Tudo bem, Indy? Nossa, apareceu um monte de gente aí. Boa noite, gente. Boa noite, Rita. Aqui no outro Instagram. Então, a gente tem a nossa mão, que a gente olha, a gente acha que é física. Depois a gente tem aqui as células, que compõem o nosso tecido da nossa mão, biologicamente falando. A nossa célula é composta de núcleo e de mitocôndria, membrana. Se a gente olhar um pouco mais, a gente vai perceber que essa célula ela é composta de moléculas, né? Então existem um agrupamento de átomos que podem ser da mesma espécie ou de outra espécie. Eu escrevo ao contrário? Ai, será que tá ao contrário? Deixa eu ver. Não sei nem como é que eu desfaço isso. Bom, vamos lá. De qualquer jeito, agora pra mim tá aparecendo do jeito certo aqui, né? Mas aqui é molécula, tá, gente? Tá escrito ao contrário, mas é molécula. Vamos lá. É por causa do espelhamento, a Nath está falando aqui. Tudo bem, gente? Então, continuando o raciocínio. Então, eu tenho a molécula. A molécula é a junção de um ou mais átomos que podem ser da mesma substância ou de uma substância diferente, certo? E aí, eu tenho o que compõe o átomo, né? O átomo é composto de elétrons. Os elétrons estão aqui, gente, ó. Fora, transitando, rodando em volta do núcleo do átomo. E a gente tem o núcleo do átomo, que é feito de prótons e nêutrons. Tudo bem, gente? Prótons e nêutrons. Todo mundo lembra disso? Tudo certo? Tranquilo? Até aqui tá tudo bem, ó. Elétrons, eles estão orbitando aqui. Aí começa a ficar mais interessante a conversa. A primeira coisa que os cientistas detectaram que os elétrons, eles são muito, 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 muito pequenos. Oi, Fabi, tudo bem? Fabinho Gomes tá aí, ó. Nath, os elétrons, eles são muito pequenos comparados com o núcleo do átomo, tá? Então os prótons e os nêutrons deram uma ideia para os cientistas de que o núcleo do átomo, ele não era só aquilo, só prótons e nêutrons. Tinham substâncias, teriam, na verdade, matéria, componentes menores do que os prótons e os átomos. Os prótons e os nêutrons. Olha, viajei aqui. Raquel Pinheiro, tudo bem? Boa noite. Então, o que acontece? Na teoria da física tradicional, o átomo seria, do grego, né, indivisível. Seria a menor partícula que representa a matéria. Só que não. Os cientistas detectaram, né, por essa observação. Lembra que ciência é o ato de observar e medir. Eles observaram o seguinte, que o núcleo do átomo, os prótons e os nêutrons, eram muito maiores do que os elétrons. Isso estava dando para eles uma ideia de que existia uma coisa um pouco menor dentro do núcleo do átomo. E aí os cientistas observaram o quê? Que os prótons e os nêutrons, eles eram feitos de quarks. Já ouviram falar dos quarks? Quarks. Os quarks, eles são, digamos assim, componentes dos prótons e dos nêutrons, tá? Mas ele não é bem assim, tipo uma bolinha que tá lá, né? Eu fiz até uma anotação. Os quarks, né? Felipe, boa noite.
Os quarks, eles têm algumas características, né? Os quarks, eles são compostos por... Deixa eu olhar aqui a minha anotação. Ele tem uma composição, vou mostrar para vocês, que são... eles falam assim que são três, né? São 4 sabores. Os sabores Up, Down, Charm, Strange, Top e Bottom. Isso quer dizer o quê? Que dentro aqui do núcleo do átomo, porque até então, gente, eles falavam que o núcleo do átomo era matéria. Os cientistas observando, esses caras talentosos, eles descobriram que aqui dentro, gente, tem esses quarks. Então cada próton e cada nêutron que está aqui é composto de quarks. Só que não é um quark e não é quarks iguais. São quarks que têm cores e sabores diferentes. Isso quer dizer, então, que aqui dentro do nosso próton existem partículas menores, que são os quarks. Então tem o quark Up, com sabor Up, o quark com sabor Down, o quark Charm e o quark Strange. Lembra que isso aqui é um próton, certo? Tudo bem até aqui? Todos estão entendendo? Eliana, boa noite. Elaine, boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite, gente. Então o que acontece, gente? Aqui no núcleo do próton, eles perceberam que existiam partículas menores, né? Mais do que isso, eles descobriram que essa partícula que é chamada de quark, ela não era uma bolinha, ela era uma corda. E isso são cientistas que estão tentando provar que ao invés de ser uma bolinha, o quark, ele é simplesmente algo que fica enroladinho assim. E ele vibra. Ele não é estático, certo? E a ideia do mundo quântico surgiu daí. E o que tem aqui em volta? Por exemplo, se eu tenho lá dentro do núcleo de um próton umas cordinhas enroladinhas aqui, e elas se moldam, né? Elas se moldam de acordo com a matéria mais densa ou menos densa. A gente vai falar assim, a matéria mais sólida é a matéria menos sólida, sendo que nesse conceito matéria não existe. E aí veio a ideia do quê? O que está entre essas cordas? O que está entre os quarks? O que faz o quark ficar seguro lá, né? E ele não sair, ou ele não virar, ou ele não se combinar com outra coisa. Aí é que veio uma coisa chamada vácuo quântico. Toda a ideia da mecânica quântica, né? Da teoria quântica, ela parte dessa ideia de que a matéria necessariamente não existe. Que a partícula, o núcleo do átomo, não é sólido como as pessoas achavam que ele era. Que ele nada mais é do que uma estrutura que fica vibrando ali, e ela pode vibrar parecendo mais densa ou menos densa. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Então o que acontece, gente? Quando nós estamos lá no Theta Healing, mandando uma cura para uma pessoa, e aí a Vaiana ensinou pra gente, manda a cura e observa e presencia essa cura. Certo? O que é o fato de presenciar essa cura, gente? Ela fala que é pra gente visualizar aquilo acontecendo em um nível. Pode ser um nível celular, acontecendo a cura? Pode. Pode ser um nível atômico, acontecendo a cura? Pode. Pode ser um nível quântico, ou seja, que essa estrutura aqui modificando? Pode. Só para falar para vocês, gente, o quark, ele é a partícula menor, ela está dentro do próton. Antes de virar o átomo, o quark é o que se transforma em átomo, né? Lembra que ele constitui o núcleo. Então você concorda comigo que quando você está mandando uma cura, você está trabalhando nesse nível aqui, o nível do quark?
Você está transformando algo que está ali, que está com uma vibração. Você está mandando a sua vibração, né? A sua prece, o seu pedido do Criador, né? Você vai lá para o Criador e você pede para o Criador mudar aquilo. E você manda uma energia para que aquilo, né? O Criador manda energia para que aquilo ali mude. E aquilo se realinhe de outra forma, né? Por isso que existem coisas inexplicáveis de curas que acontecem, né? De repente, a medicina está olhando, por exemplo, para a biologia, eles falam que células cerebrais não se regeneram. Para medicina também, para biologia, células cardíacas não se regeneram. Por exemplo, você tem um ataque cardíaco, aquela célula, aquele pedaço que morreu, fica infartado, necrosado, ele não funciona mais no seu coração. Mas como a ciência explica que tem pessoas que têm células novas se formando dentro do seu cérebro, que tem células novas formando dentro do seu coração, certo? A gente tem que lembrar que uma vez que você está nesse mundo, né, que é o vácuo quântico, que é o mundo quântico, onde você está com a substância primordial que cria tudo, que através de uma vibração dessas cordas que compõem o quark, você pode criar qualquer coisa. Então, a gente tem que sair de um paradigma de que as curas quânticas, apesar do nome pomposo bonito, elas são comprovadas cientificamente. É possível você entender que a matéria não existe, que é tudo vibração. Que essas cordas enroladinhas aqui que compõem os quarks, elas têm dentro dela uma vibração. E se você sabe a sintonia perfeita dessa vibração, se você sabe como acessar essa frequência, você consegue emanar uma cura para qualquer pessoa. Mais do que isso, gente, é muito interessante. A Vaiana, o último curso que eu fiz com ela colocou a gente numa perspectiva muito interessante. Ela falou assim pra gente: pô, gente, todos aqui, vocês que vão virar Science, vocês já presenciaram curas, né? Com o Theta Healing, pessoas que se curaram com o Theta Healing. E é muito comum a gente falar assim: nossa, essa pessoa se curou, regenerou a célula cerebral, regenerou a célula do coração. Beleza, a gente fica muito feliz, mas é uma coisa que a gente está acostumado a ver dentro do Theta Healing, certo? Agora, quando a gente olha a perspectiva de um objeto inanimado, por exemplo, vou pegar o carro. O carro, ele é um objeto mecânico, né? Ele tem um motor, ele funciona com combustível, certo? Mas quando a gente olha, quanticamente falando, o mundo quântico, o carro ele não tem uma estrutura das moléculas para frente, não é a mesma estrutura? Ele também não tem átomos? Ele tem moléculas, átomos? Ele também não tem um núcleo? Ele também não tem nêutrons e prótons no núcleo? Ele também não tem os quarks e as cordinhas para movimentar? Então ela fala assim: por que eu posso pensar que eu posso promover uma cura para uma pessoa que a gente está vendo ali, uma pessoa, né? Tem um fluido vital ali. E eu posso não promover uma mudança para um objeto inanimado. Por exemplo, fazer o tanque do meu carro encher, por exemplo. Ou, de repente, o motor do meu carro parar e eu simplesmente, através de uma vibração, fazer aquele carro funcionar. Ou aquele carro se curar. Já pararam para pensar nisso? Ah, Maurício, mas isso é impossível. Impossível, gente, porque nós temos uma crença que é impossível. Tá? Eu não mais tenho essa crença, tá, gente? Mas eu trabalhei no DNA 3 de instrutor, DNA 3 de praticante, eu trabalhei essa crença do impossível, né? Então por que é possível uma cura numa pessoa, né? E não pode ser diferente para um objeto inanimado. Então a gente entra nessa senda do que é isso, do que é o mundo quântico. Tudo bem, gente? O mundo das nano... o mundo nano, né? Aquela menor do que o quark. Como esses quarks se arranjam, né? Aí entra uma outra historinha aqui. Existe uma coisa que é chamada entrelaçamento quântico. Quem já ouviu falar de entrelaçamento quântico? Oi, Elaine, tudo bem? Boa noite. Laís, tudo bem? Boa noite. Nossa, que legal, um monte de gente aqui, ó, assistindo toda a live. Eu sim, tudo bem? Boa noite. Todo mundo já ouviu falar do entrelaçamento quântico? Os cientistas, eles
em algum momento, eles pesquisando essa estrutura que é o átomo, né? Olhando, ó Patrícia, tudo bem? Boa noite, Taubaté, né? Nossa, que legal, um monte de gente. A Fran tá ali também. Boa noite, gente. Então, tem um experimento, né? Ah, só pra fechar pra vocês, tá, gente? Essa teoria das supercordas aqui, das cordas, ela não é uma coisa recente, não. O cientista que criou essa ideia das supercordas, ele é chamado Theodor Kaluza. E foi em 1919. Não é, quando a gente fala assim, o mundo quântico, nós estamos em 2019. Simplesmente tem 100 anos que se fala de supercordas. Tá bom? Que se fala de cordas. Que se fala da ideia de você ter algo menor do que o próton. Menor do que o nêutron. Tá? Só para vocês terem uma ideia. O Einstein, ele falou pra gente, através da sua teoria da relatividade, né, que existiam 4 dimensões, tá? Deixa eu apagar minha luz aqui, perdi meu apagador. 4 dimensões. Quais são as 4 dimensões? Quem sabe quais são as 4 dimensões? Alguém sabe me falar? 4 dimensões. Vamos fazer um objeto aqui. Imagina esse cubo aqui. Primeira dimensão, altura. Segunda dimensão, largura. Terceira dimensão, profundidade. Maurício, desde a época de Euclides, essa teoria aqui já existia. Euclides já falava das 3 dimensões. Qual que é a 4ª dimensão? A 4ª dimensão, gente, é o tempo. Certo? Isso aqui segundo a teoria da relatividade. Então, altura, largura, profundidade e a 4ª dimensão que é o tempo. Tudo bem? Isso aí é a teoria da relatividade de Einstein. Só que não, gente. Quando você olha o paradigma das cordas, sabe quantas dimensões existem no universo? 10 dimensões. Mais uma que é o tempo. Mas, Maurício, 10 dimensões é inconcebível. O que é 10 dimensões? Muitos de vocês já devem ter assistido... Oi, Denise, tudo bem? Boa noite. A Elaine tá em um, tá no outro, tá em todos aqui. O que acontece? Essa ideia dos filmes... Por exemplo, se você pegar um filme lá do Flash, que ele tem um mundo paralelo, é a Terra 2. É a mesma Terra, com as mesmas pessoas, só que as pessoas agem diferente. Ela parte de um princípio da ciência, né? Que é o entrelaçamento quântico. Que é o quê? Quando uma partícula ela está tão ligada a outra partícula que ela mesmo separada à distância, a milhões de quilômetros, uma vez que essa partícula mexe aqui, essa outra partícula mexe aqui. Se essa partícula mexe aqui, essa partícula analogamente vai mexer aqui. Se essa partícula mexe aqui, essa partícula mexe aqui. Ela está tão forte que você não consegue descrever essa partícula sem falar dessa partícula. Isso é entrelaçamento quântico. Maurício, quando é que isso acontece? O que acontece, gente? A ciência que estuda esses fenômenos dentro do núcleo de um átomo, por exemplo, elas sofrem uma influência da medição. Oi, Marcelo, tudo bem? Boa noite. Elas sofrem a influência da medição, por exemplo. Quem que já ouviu falar do experimento da dupla fenda? Há 80 anos, um cientista chamado Thomas Young, ele criou um experimento porque ele percebeu que toda vez que existia uma observação num experimento dele, o resultado mudava, né? Então o que ele fez? Ele fez um experimento para provar que o observador alterava o resultado do experimento. Mas, Maurício, isso é mágica, né? Tipo, alguém está olhando, alguém está desejando alguma coisa e aquilo está mudando. Na verdade, não é mágica, né? Depois eu vou pedir para vocês procurarem esse experimento, tá?
eu queria fazer ele aqui na lousa, mas ele vai tomar um pouco de tempo. E aí eu queria não tomar muito tempo, tá? O experimento chama-se dupla fenda. Depois eu queria que vocês olhassem. E simplesmente, gente, o princípio da dupla fenda é o quê? Por que que o observador muda o resultado do experimento? Porque quando você observa, você põe uma localização espacial no objeto. Então, por que que o objeto se comporta diferente? A partir do momento que eu estou observando, eu estou trazendo ele para a minha dimensão, meu terceiro plano. Então eu estou jogando uma coordenada de altura, largura e profundidade. E isso faz com que ele mude, que ele é como se ele materializasse, certo? Ele deixa de ser uma onda, uma frequência e passa a ser uma matéria. E aí cabe muito bem dentro desse conceito das supercordas, que é o quê? Tudo é vibração. A gente transforma em matéria quando a gente posiciona isso num plano dimensional. A gente traz para a nossa consciência que ele está fisicamente aqui. Certo? Isso quer dizer o quê? Que nada é físico. Ele é só físico na nossa mente. Isso leva a gente para um outro paradigma, que nada é real, gente. Esse mundo, essa casa, esse chão, nada. Eu estou pisando num chão porque eu acredito que tem um chão sólido para eu pisar. Vocês estão entendendo? Tudo bem? Estou falando que meus gatos estão miando aqui. Eles estão louquinhos aqui, correndo para todo lado, porque eu tô no celular aqui. Tá bom, gente? Então o que acontece? Essa ideia de que o mundo é material, que existe matéria em todo, é uma percepção nossa, mas o mundo não é matéria. Esse chão só está aqui porque a gente tem a percepção e a gente está acreditando que ele está aqui. A gente está botando 3D nele, a gente está colocando ele numa coordenada espacial, certo? E isso é comprovado no experimento, né? Então, quando o Vaiana ensinou pra gente lá no Theta Healing, olha, vai lá, requisita pro Criador, o Criador de tudo que é requisitado enviar uma cura para uma pessoa, né? Então vou lá, vou mandar uma cura pro meu rim. E aí eu mentalmente, né, grato, está feito, mostre. Aí começo a visualizar o meu rim. E aí eu começo a visualizar meu rim se modificando, transformando aquelas células sendo refeitas em saúde perfeita. Certo? O que eu estou fazendo, gente? Eu estou observando, colocando um foco mental no meu rim e estou fazendo com que aquela matéria, que é uma vibração até aquele momento, se transforme numa matéria 3D refeita, em saúde perfeita. Tá? Então, é muito interessante a gente observar por esse aspecto. E eu queria mostrar isso para vocês, tá, gente? A ciência já comprova prótons e nêutrons são compostos por quarks, certo? E os quarks são cordas, são filamentos que se associam de acordo com a vibração. Então algo mais denso, que a gente vai falar mais sólido, vai ser o quê? Simplesmente uma vibração mais forte que faz aquilo ficar mais alinhado como uma matéria. Certo? Algo menos denso. Né? Então vamos falar assim, eu em energia visualizei alguém que não era matéria, por exemplo, um fantasma, sei lá, o meu espírito projetado em algum lugar. Aquilo também é átomo. Só que o próton e o elétron, os quarks ali, eles são alinhados de um jeito que eles não são matérias. Mas de uma certa forma, a luz ainda reflete nele e você consegue ver com os seus olhos físicos. Tudo bem? Então, é só para mostrar para vocês que esse paradigma da matéria, ele é muito coerente na ciência, né? O paradigma de que não existe matéria, tá, gente? Que é tudo vibração. Tudo bem? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem falar para mim, tá? Dúvidas, perguntas? Sim? Ó, a ideia toda do mundo quântico, né? A teoria das cordas, ela é a junção da teoria da relatividade e a teoria quântica, tá? Essa teoria das supercordas, ela não veio de modo isolado. Einstein não conseguiu fazer uma teoria que unificasse
o infinitamente pequeno e o infinitamente grande. Então, quer dizer, o mundo microscópico e o mundo macroscópico não consegue ter uma teoria só. Então, essa teoria das supercordas, ela tenta fazer uma junção dessas duas, do infinitamente pequeno com o infinitamente grande. Tá? Existe essa ligação entre as duas teorias. Tudo bem? Essa teoria do Theodor Kaluza, até hoje ela é estudada. E aí acontece o que, gente? Como esse fenômeno acontece no núcleo do átomo, nas partículas menores, que são os quarks, o que acontece se eu tento medir? Se eu tento medir lá o quark, se eu tento medir a partícula que compõe o quark. Lembra? O observador altera o resultado do experimento. Então, qualquer coisa que eu coloco para medir, ele pode alterar o experimento, ele pode alterar a característica daquele núcleo, e aí ele se comportar de formas diferentes de cada vez que eu for medir. Sabe? Então, isso é a complexidade da ciência comprovar isso. Ela está numa senda, essa senda aqui da gente falar do quark, né? Que quando você vai medir, você não consegue comprovar o que você está medindo. Você não, no máximo que eles conseguiram chegar é o entrelaçamento quântico, que é um átomo está fortemente ligado a outro, e ele, mesmo separado em qualquer distância, ele mexe aqui, o outro mexe analogamente. Então faz assim, faz assim, faz assim, faz assim. Eles têm uma similaridade, uma ligação energética. Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem, gente? Alguma pergunta? Como vocês estão? Vai, entenderam tudo ou não entenderam nada? Sobre o mundo quântico. Eu queria passar para vocês 3 livros que falam muito bem sobre isso. A Natália está falando assim, ó, que nas terapias quânticas, principalmente no Theta Healing, o testemunho é tão importante no processo, a visualização, trazer para o mental a imagem para realizar uma cura, uma manifestação, né? Então, quando você fala cura, é a cura de uma pessoa, ela recebendo algo que vai mudar fisicamente, biologicamente o corpo dela. Seja a mudança de uma sinapse, seja uma reconstituição celular, né? Agora, quando ela fala de manifestação também, lembra que manifestar é algo que me permite mexer com coisas que talvez sejam inanimadas, né? Por exemplo, se eu quiser manifestar um carro, uma casa, eu estou trazendo para o material algo que é inanimado, certo? Então, eu também estou mexendo com uma estrutura atômica, né? Com prótons e nêutrons, quarks, e aí vai. Tudo bem? Tranquilo? Eu queria passar para vocês, recomendar 3 livros que são formidáveis, assim, para vocês, tipo, para quem gosta dessa operação do mundo quântico, seria bem interessante vocês olharem esses livros, tá? O primeiro livro que eu vou recomendar para vocês chama-se Consciência Quântica, do Amit Goswami. O Amit Goswami é um indiano que ele é um especialista maravilhoso de física quântica, tá? A vida dele hoje é viajar e falar sobre física quântica. Eu vou colocar aqui, deixa eu ver se dá pra escrever. Então Consciência Quântica. Do Amit Goswami. Goswami. É com M aqui. Goswami. Tá bom? O outro livro é do Bruce Lipton, que chama-se Biologia da Crença. Do Bruce Lipton. Tudo bem, gente? E o terceiro livro chama-se O Tao da Física, tá? Esse livro, ele vem do taoísmo. Chama-se O Tao da Física.
ele é um paralelo entre a física de Newton, entre a física de Einstein e os paradoxos do Oriente, por exemplo. Eles fazem um alinhamento do pensamento oriental, então do taoísmo, dos indianos, né, do hinduísmo, todos eles fazem um paralelo e falam da ciência conhecida e relatada nos livros e aquela ciência que não é relatada nos livros. Tá? Então, seria muito legal que vocês que gostam de falar de física quântica, desse mundo quântico como um todo, lerem esse livro, Consciência Quântica, do Amit, Biologia da Crença. Biologia da Crença é um livro que... O que o Bruce Lipton fala? Ele fala que os átomos, eles são vórtices de energia. E esses vórtices de energia, eles são uma assinatura energética. Isso quer dizer o quê? Que tudo no universo tem uma assinatura energética. Certo? Oi Vera, tudo bem? Boa noite. Essa assinatura energética, ela pode ser detectada, ela pode ser observada e ela pode ser manipulada. Certo? A partir do momento que eu consigo vibrar na mesma assinatura energética. Então ele fala que todo átomo é possível que você acesse através dessa assinatura energética. Nada mais é do que saber qual é a frequência da corda lá que existe naquele quark, que está dentro do núcleo daquele átomo, dentro daquele próton, dentro daquele nêutron, de um átomo qualquer. Tá bom? Tudo bem? Tranquilo, gente? Beleza? Vocês têm algum questionamento? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem fazer uma pergunta, tá bom? Se vocês não quiserem fazer uma pergunta, eu estou indo aqui 40 minutos já de live. Nossa, passou rapidinho. E aí eu vou encerrar. E se vocês quiserem depois, vocês podem fazer perguntas em cima da live que está salva aí. Tá bom? E aí? Algum questionamento? Boa! Ó, a Natália Teta Healer, ela tá assim, explica a relação da cura à distância da cura física quântica. O que acontece, gente? Ó, muitas pessoas, às vezes, elas estão muito na ideia de que o atendimento de uma pessoa presencial e o atendimento de uma pessoa à distância tem uma diferença aí, né? Ah, a distância deve ser mais fraca do que o atendimento presencial. Você concorda comigo que com o entrelaçamento quântico, se você separa duas partículas, elas estão fortemente ligadas, você mexe aqui, ela mexe aqui, independente da distância, você concorda comigo que energeticamente, se você expandir o seu campo, não importa a distância que essa pessoa esteja, certo? A cura vai chegar, porque energeticamente não existe distância. Se você mentalmente você expandir o seu campo para a pessoa, é como se aquela pessoa estivesse junto com você, né? A física é simples mostrar. O tempo e espaço não existem na perspectiva que o tempo e espaço só existe porque a gente vibra o tempo e espaço, né? Agora, quando eu coloco a energia e eu expando o meu campo e eu trago aquela pessoa para perto de mim, e ela pode estar no Japão, energeticamente é a mesma coisa que ela estivesse presencial aqui comigo, tá? Não muda, não tem diferença, porque a gente está falando de energia. A gente está falando do vácuo quântico, a gente não está falando. Dentro do vácuo quântico não existe a questão da distância. Porque a distância, nesse mundo quântico, ela é irrelevante. Tá? O que manda é essa assinatura energética da tua vibração sendo mandada para aquela pessoa. Mas a gente tem que lembrar que tem outros fatores, né? A gente tem que lembrar que a pessoa precisa ter aceitado aquela cura, ela precisa estar com a crença de que ela pode ser curada um dia, né? Por exemplo, tem pessoas que acreditam que elas não podem ser curadas. Não adianta mandar a cura nem à distância, nem pessoalmente, que pode ser que não funcione. Percebem? Então, a Nath está falando aqui, ó, energia não depende do tempo e espaço. Perfeito. Porque tempo e espaço, a primeira coisa que eu falei para vocês, essa coisa da altura, largura e profundidade, que é o 3D, é uma convenção, porque a gente não entendia que dentro do átomo a gente tinha outras dimensões.
Certo? Então, quando eu olho essas outras dimensões, eu percebo que altura, profundidade e largura não existe. É uma invenção. A gente inventou aquilo para a ciência porque a gente não tinha como comprovar as outras coisas. Então eu comprovo 3 coisas: distância, largura e profundidade. E eu coloco o tempo aqui no meio. Certo? É uma convenção. Mas a ciência já está percebendo que não existe isso de distância. Ó, aqui ela está falando assim, a Natália, né? A Natália Teta Healer. Há alguma explicação de intuição com o mundo quântico? Ah, você concorda comigo que tudo é vibração? E essa intuição que você está falando é quando você capta o campo vibracional de tudo que está à sua volta? Eu vou falar para vocês. Às vezes você está tão conectado com os seus animais, com os seus amigos, com sua família, que você consegue saber que algo está acontecendo na sua casa, que algo está acontecendo com um parente seu, né, com o seu filho. Porque essa assinatura energética, ela tem uma amarração, né? A intuição, gente, nada mais é do que você perceber energeticamente as pessoas que estão à sua volta, certo? Por que as pessoas falam de... vou dar um exemplo para vocês, né? Quando a gente está fazendo a sessão de Theta Healing, a gente faz o quê? A gente pede permissão para a pessoa para entrar no campo energético dela. A gente tem que lembrar o que é o campo energético. A gente tem a aura da pessoa, é um campo de força. E a gente tem uma outra coisa chamada campo morfogenético. O que é o campo morfogenético, gente? Cada cristal do nosso corpo, cada célula do nosso corpo tem uma estrutura energética, não de força, mas de informação. Quer dizer o quê? Ah, Maurício, eu tenho uma célula no meu corpo e essa célula tem um campo de informação? Sim, é como se fosse, gente, um livro que ele vai contar tudo, a história toda dessa célula, energeticamente falando. Desde os nossos ancestrais, tá tudo gravado ali. Então, quando eu passo permissão para a pessoa, posso entrar no seu campo? Faço a leitura intuitiva? Eu estou acessando o campo de força, acessando o campo morfogenético e lendo esse campo morfogenético. Por isso que a gente fala que a intuição nada mais é do que a vibração, é observar a vibração do outro, seja de uma pessoa, de um animal, de um objeto inanimado. A gente consegue perceber a vibração de qualquer coisa, tá? Só para lembrar para vocês. Vocês estão vendo aqui o desenho do átomo? Vocês estão vendo aqui os elétrons? Os elétrons, eles estão ali na órbita do núcleo do átomo, mas eles têm um vácuo quântico. E são vários. O nosso corpo é repleto desses elétrons que estão orbitando em volta. Então, a gente pode não enxergar, mas energeticamente a gente consegue perceber, tá? Então, a intuição, eu posso falar para vocês assim, que a intuição, ela é uma inteligência, tá? Muitos cientistas criaram muitas coisas a respeito de... Por exemplo, você pegar o Tesla, se você pegar o Einstein, se você pegar grandes cientistas, o Ramanuja, que é o matemático indiano, eles tinham uma intuição, eles sabiam que aquilo que eles estavam fazendo certo, porque eles estavam recebendo aquela informação de algum lugar, eles estavam lendo isso de algum lugar, energeticamente eles estavam recebendo. Então, a ciência hoje, ela está já falando que a intuição é um tipo de inteligência, tá? Tem pessoas que são muito intuitivas, né? Conforme, eu vou falar para vocês, eu entrei no Theta Healing, eu já tinha uma coisa de intuição muito forte, eu fazia minhas leituras da minha forma, e o Theta Healing me organizou. E eu percebi que a leitura intuitiva, ela é muito potente, gente, vocês não têm noção. Isso feito de forma séria, de forma regrada, sabe assim, é fantástico como funciona. Então, eu falo que a intuição é um tipo de inteligência. Tudo bem? Mais alguém? Mais alguma pergunta? Oi, Maria! Tudo bem, Maria? Depois você assiste a live desde o começo, que eu vou deixar salva aqui. Tá bom? E aí, gente, mais perguntas? Podem fazer, tá? Lembra, gente, intuição é um tipo de inteligência. Se tiverem mais alguma pergunta... Vou olhar aqui se tem umas perguntas.
tudo é vibração, né, gente? A gente tem que lembrar que a intuição, de um modo geral, é eu observar a vibração das coisas, né? Eu observar a vibração. Por exemplo, um órgão que está com um problema, ele está com uma vibração diferente. Vaiana, ela fez mais de 35 mil atendimentos. Por que a Vaiana é boa em leitura intuitiva? Por que ela é muito... Olha, eu recebi uma sessão de Vaiana. Eu sei o que eu estou falando. Eu posso falar de carteirinha. O que acontece? Vaiana, ela tem um banco de dados dos atendimentos que ela fez na cabeça dela, o feeling dela. Então, assim, muitas coisas de intuição que ela tem é mesmo meio um paralelo que ela faz com coisas que ela já viu anteriormente. Certo? Aí a Natália pergunta assim, como posso melhorar a minha intuição? A primeira coisa é praticar. Tá? A Vaiana fala, pratica. Você tem que fazer leitura intuitiva, você tem que fazer leitura intuitiva todo dia. Sabe quantas leituras ela fazia por dia? Ela fazia mais de 8 leituras por dia. Sabe? Ela fazia muita leitura. Muita leitura. Certo? E aí o que acontece? Essas leituras que ela fazia fez com que ela aprimorasse esse banco de dados dela sobre como ela enxergar energeticamente as pessoas. Tudo bem? A Natália está falando aqui, qual dica você pode dar para as visualizações? A Mi também falou das visualizações. Primeira coisa, vocês lembram quando eu estava falando aqui do observador mudar o resultado do experimento? A primeira coisa é você acreditar que você pode ver. Se você tiver uma crença que você não pode visualizar, gente, você não vai conseguir visualizar, porque você não está plasmando aquilo nesse 3D nosso aqui, né? Então, você mesmo está se bloqueando. A primeira coisa é você praticar e limpar as crenças de que você pode visualizar, sim, algo acontecendo. A leitura intuitiva, o órgão, ou qualquer coisa, ou o campo energético da pessoa. Tudo bem? Tá? A primeira coisa, você tem que acreditar que você pode ler. Tá? Eu vou falar pra vocês, ó, eu desde pequeno eu sempre via coisas, sempre via muitas coisas, mas eu não tinha uma disciplina pra ver, não era quando eu queria ver, eu via nos momentos mais, assim, que eu tava mais descontraído, eu via, inclusive hoje eu percebo que muitas coisas fortes que eu vejo, não é porque eu estava forçando pra ver, é porque eu tava no momento descontraído e eu acabava vendo algumas coisas, tá? Eu percebi que você praticar vai fazer com que você veja melhor, certo? Alguns cursos que a gente faz muita prática de visualização, por exemplo, anatomia intuitiva, doenças e desordens, a gente faz muita prática de visualização, tá? Principalmente quando a gente fala de corpo físico, são cursos muito importantes, né? Inclusive, muitas pessoas têm crenças assim, eu não posso visualizar uma doença porque eu nunca tive essa doença, então eu não sei como essa doença é visualizando ela, certo? Internamente num corpo. Por exemplo, você sabe a aparência de um vírus? Como é que você vai detectar um vírus numa pessoa? Como é que você vai detectar uma bactéria? De repente vai aparecer lá uma figurinha de uns alienígenazinhos lá na pessoa, você vai falar, o que é isso? É desenho animado? É como o seu sistema está interpretando aquela visualização, né? Muitas pessoas querem ter uma visualização meio 4K, né? Quer ver um negócio muito perfeito, como se estivesse fazendo uma ressonância magnética numa pessoa. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem um sistema de crenças e a gente vai visualizar conforme o nosso sistema de crenças. Se você não acredita que você pode visualizar isso com detalhe, o que vai acontecer? Você não vai ver com detalhe. Perfeito? A primeira coisa, limpa essas crenças de que você não pode visualizar. Tudo bem? Tranquilo? Mais alguma pergunta, gente? Eu lembrei de mais uma coisa, tá, Natália? Ó, Vaiana fala assim que a gente tem que limpar o nosso sistema, né? Então, raiva, ressentimento são bloqueadores para nossa visualização, para as nossas curas também. Então, tenho que praticar? Tenho. Tenho que limpar o meu sistema, tirar o ressentimento, raiva, remorso, tudo que está dentro do meu sistema? Tenho. Vai ficar melhor a minha intuição. Eu vou conseguir, digamos assim, acessar melhor essa inteligência que é a intuição, tá? O que mais? Quando não souber o que é só perguntar para o Criador. Perfeito, perfeito. O Criador,
é o que nos permite ver tudo, né? Se você tiver a crença de que o Criador vai te mostrar tudo e que você pode ver tudo, você vai ver, tá? Inclusive é isso. Tem pessoas que não acreditam no Criador, não acreditam que o Criador... Oi Gui, tudo bem? Boa noite. Não acreditam que o Criador pode te mostrar alguma coisa. As pessoas, eu acredito em Deus, mas lá no íntimo dela, no subconsciente dela, ela não acredita. Então ela tem que trabalhar isso, essas questões, tá? Gente, vai encerrar a live, porque já vai dar 1 hora que tá no ar. E aí eu não queria que ela fechasse sem eu me despedir de vocês. Tá bom? Então eu vou pedir para vocês se concentrarem aí, que eu vou fazer uma meditação com vocês. Tá bom? Pra gente encerrar. Adorei a presença de todo mundo aqui, as perguntas. Ficou aqui meio invertido, né? O meu rabisco aqui da lousa. Eu queria fazer com mais calma. E gratidão Má, gratidão Patrícia, tudo bem? Gratidão Gui, gratidão todo mundo. Se eu falar um por um aqui, eu vou acabar deixando alguém de fora. Tá? Obrigado por vocês terem participado. Eu vou tentar fazer pelo menos a cada 2 semanas uma live. E eu quero introduzir um pouquinho o que é o mundo quântico. E eu vou pegar mais detalhes. Eu quero depois, numa outra live, falar para vocês o que são essas partículas aqui. Como é que é o quark? Por que o quark ele é dividido em várias partes e a gente só consegue perceber quando estão todas as partes, e não as partes separadas? Aí vai ser um tema para uma próxima live. Tá bom? Vou salvar sim, tá? Pode deixar. Tudo bem? Eliana, obrigado. Ana Paula, obrigado. Tá? Vou deixar salvo para vocês olharem, tá bom? Então, eu vou pedir para vocês então, agora, depois que vocês assistirem esse conteúdo aqui, fecharem os olhos de vocês, fazerem uma respiração profunda. Imaginem agora... Deixa eu pegar minha tigelinha aqui. A partir dessa respiração profunda, deixem a alegria da vida entrar no pulmão de vocês. Então fechem os olhos, inspira, deixa o prana entrar. No momento que entra esse ar, deixem esse ar permear cada célula do corpo de vocês, trazendo a alegria da vida para dentro do pulmão, indo até o âmago do seu DNA. Imagina que essa energia se concentra no seu cardíaco e nesse momento ela começa a transitar pelo seu corpo, passar por todos os chakras, descendo pela sua perna, indo até a sola dos seus pés, indo profundamente, entrando camadas e camadas de terra, cristais, lençol freático, indo até o centro da Terra, aquele cristal maravilhoso, energético do centro da Terra, aquele cristal mineral, trazendo para vocês a velocidade da luz, passando novamente camadas e camadas de terras, cristais, lençol freático, entrando pela sola dos pés, subindo pelas pernas, passando pelo assoalho pélvico, passando pelo chakra base, chakra sexual, chakra do plexo solar, cardíaco, laríngeo, terceiro olho e o chakra da coroa. Quando você olha, todos os chakras estão alinhados, vibrando na energia de amor incondicional. Nesse momento, surge uma esfera de luz no alto da sua cabeça. Essa esfera de luz ela tem uma cor. Observem a cor dessa esfera de luz. Observem com tranquilidade que a imagem, a sua consciência, ela é projetada para dentro dessa esfera de luz. E a partir do momento que essa imagem sua está dentro dessa esfera de luz, ela começa a subir mais alto. Quando você observa, você está saindo do planeta Terra, você não está mais no planeta Terra. Você está vendo o universo conhecido ficando para trás. Todos os universos, galáxias, tudo, o universo conhecido 3D que vocês conhecem ficou para trás agora. E vocês começam a observar agora camadas e camadas de luzes claras e escuras. Uma camada dourada, tranquila, uma camada gelatinosa, com formas e cores e sons. Tranquilamente, você passa essa camada gelatinosa e você vai acompanhado de uma energia rosada,
de encontrar um portal com uma luz branca iridescente saindo na sua frente. Essa luz que sai é a energia do Criador de tudo que é. No momento que você sente esses raios, a sua bola de luz ela vai se desfazendo. Ela vai se tornando a energia branca iridescente pelo lado. Ela vai se tornando a energia do Criador. Então sintam essa energia do Criador. Respirem profundamente. E quando o prana entra no pulmão de vocês, vocês são a própria luz iridescente pelo lado. E você não enxerga mais a entrada. E você está no branco mais intenso. Agradeçam esse momento. Agradeçam esse veículo do terceiro plano que o Criador te deu para você aprender, conhecer as novas virtudes que você precisa conhecer. Agradeça a compaixão, a verdade que acompanha a sua vida. Sinta essa energia. Você um com o Criador e o Criador um com você. Sintam essa energia. Gostaria de desejar para vocês uma boa semana. Que o Criador esteja presente na vida de vocês. Sempre lembrar de fazer a meditação. Sempre lembrar de colocar o Theta Healing na vida de vocês. Sabe? Viver o Theta Healing é bem importante. Tá bom, gente? Um grande beijo para vocês, que a live vai cair. Tá? Um grande beijo. Ó, no encontro daqui a 15 dias a gente faz outra live. Tá? E eu vou avisando vocês sobre os temas. Se vocês quiserem mandar sugestões, podem mandar, tá bom? Grande beijo pra vocês. Eu vou salvar a live, tá? Beijo. A gente se vê na semana.